a mulher que nós vamos falar é a mulher samaritana. Então, quero te convidar a olhar para mulher samaritana, né? Olhar com muito carinho para uma mulher. Oi, Stephanie, tudo bem? A mulher samaritana. Gente, vou ser bem sincera. Sábado, quando eu escolhi a mulher, normalmente eu já escolho antes. Mas sábado, essa semana foi meio, enfim, não escolhi sábado. Falei, vou falar sobre a mulher samaritana porque é um trecho curto. A Bíblia só fala um trecho dela, vou falar sobre ela. Mas mal sabia eu o tanto de ensinamento e a tanto de informação e o tanto de aprendizado que a gente conseguiria ter com um pequeno trecho da Bíblia sobre a mulher samaritana. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, eu quero contextualizar antes sobre a mulher samaritana para a gente entender o efeito e o ponto dela, por que ela está na Bíblia e o que ela fez de relevante. E uma coisa muito legal é que ela me parece ter uma personalidade muito forte. Diferente de outras, né, que a gente já estudou, ela me parece uma mulher muito firme, tem uma personalidade muito forte. Então vamos lá. Primeiro vamos pensar assim, ó. Era tempo de Jesus, né? Jesus estava passeando por aqui, estava vivendo por aqui. Então aquela era a época. Naquela época existia um conflito muito grande entre a Galileia, né? E a Samaria, os judeus e os samaritanos, a Judéia, a Galileia, enfim, sobre os judeus e os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos que é o povo do norte, foi pego como escravo. Quando eles foram pegos como escravos, eles foram levados para o cativeiro e o rei, que eu não vou lembrar o nome, que prendeu eles como escravos, deixou ali um monte de gente, um monte de povo, como se fosse assim, um monte de gente sem uma cultura e deixou eles ali. E aquele povo foi se juntando com os samaritanos que estavam ali. E o pessoal, os judeus, diziam que era um povo muito misturado, um povo que não era cristão, que não acreditava em Deus. Então eles tinham uma guerra, um conflito muito grande. O que acontece? Os judeus também foram cativos para a Babilônia, certo? Então os judeus foram cativos para a Babilônia. Quando eles voltaram, 70 anos depois, eles voltaram da Babilônia, eles foram construir o templo. E os samaritanos falaram para eles, a gente quer ajudar. Eles falaram, não, vocês nem adoram a Deus, vocês nem conhecem a Deus, vocês não vão ajudar a gente a construir o templo. O que eles fizeram? Eles construíram um outro templo, num outro lugar, e ali eles diziam que era o lugar de adorar a Deus. Então, colocado esse pano de fundo, mais ou menos, para vocês entenderem por que é importante citar que a mulher era samaritana. Podia ser uma mulher qualquer, não, mas era mulher, que naquela época já era diferente, a posição social da mulher, e ela era samaritana. Então, por isso que na Bíblia a gente não sabe o nome dessa mulher, mas a gente sabe claramente que ela é uma samaritana. E Jesus é judeu. Então, existe já, só de saída a gente já sabe que são dois povos antagônicos. Outra coisa que eu tenho muito importante nesse pano de fundo é a gente saber que naquela época, naquela região, chovia muito pouco e era muito quente. Então, tinha pouca chuva, muito calor, pouca água. Então eles construíam cisternas gigantes para armazenar água. E esse poço onde Jesus encontrou a mulher samaritana era um poço chamado Jacó. Então provavelmente era um poço que já tinha uns 1000 anos de existência. Então ele era bem conhecido. Então vamos lá. O que eu quero dizer para vocês? A água era algo muito precioso naquela época, porque dava trabalho, tinha que buscar. Então você ia lá, buscava água para o seu dia, não era água, não era que nem a gente que liga a torneira e tem água, então era um bem escasso, tá? Então esses dois pontos são muito importantes para a gente entender o papel da mulher samaritana. Não é enrolaceira, é só para que a gente entenda o porquê que o papel da mulher samaritana, ela falou que ela é samaritana e tem um poço. Então vamos lá. Com esse pano de fundo, vamos ver o que eu já falei. Tá, isso aqui eu já falei. Então vamos falar, tá? Os panos de fundo já falei todos. Faz sentido, meu pai? Meu pai tá aí, gente. Meu pai é fera. Aí começa a descrição da narrativa bíblica lá em João 4. Então fica a dica, leia João 4. Você vai ler João 4, lá vai estar a narrativa da vida da mulher samaritana. E começa assim, lá no início começa assim, era necessário passar por Samaria.
Então Jesus fala, na narração fala que Jesus diz, era necessário passar pela Samaria. Por quê? Porque o que acontecia? Os judeus, para ir para Galileia, eles passavam por fora da Samaria, porque eles não gostavam dos samaritanos. Então eles passavam por fora, mas Jesus diz, é necessário passar pela Samaria. Quando eles chegam ali na região da Samaria, perto desse poço, os discípulos vão comprar comida. E Jesus vai esperá-los no poço. Gente, agora pensa comigo. Olha uma coisa como Jesus é incrível. Eles estavam em 13, Jesus e mais 12. 12 foram buscar comida para 13 e Jesus ficou sozinho. Nada que Jesus faça por acaso, nada. E o que acontecia? Era meio-dia, a hora sexta. Normalmente a hora sexta é uma hora de muito calor e não se encontrava ninguém buscando água no poço no meio-dia. Até hoje ninguém vai sair muito meio-dia, né? Um dia de calor, dia de verão. Então essa mulher, aí Jesus chega no poço meio-dia. E essa mulher vai no poço sozinha. Por que ela vai no poço sozinha? Provavelmente, o que se estuda é que ela vai no poço ao meio-dia, num horário que não teria ninguém. Por quê? Porque ela já tinha 4 maridos e estava com o 5º homem. Então, o que acontece? Ela já tinha um histórico familiar que provavelmente as outras mulheres incomodavam, olhavam torto. Então, ela ia num horário não típico para o poço. Quando ela chega lá, meio-dia, tem um homem sentado perto do poço. E ela fica meio assim, Mas ela não se preocupa muito porque ele era judeu. Os judeus não falam com o samaritano, ó, tá tudo bem. Mas aquele homem sentado perto do poço, mas ela foi lá. E quando ela chega para pegar a sua água, Jesus fala para ela, dá-me de beber. E ela olha para ele e fala assim, vou te dar de beber? Mas não tem nem copo. Os judeus não tomam no mesmo copo que os samaritanos em hipótese alguma. Tu não tem nem copo, como é que eu vou te dar de beber? E Jesus fala para ela de uma forma resumida que é para ela dar de beber, que ele vai dar para ela a água da vida. Fontes que jorram para sempre de água. Aí eu quero dizer uma outra coisa para vocês. O que acontece? Aí Jesus fala isso para ela. E ela olha para ele e fala assim, vejo que tu é profeta. Aí ele falou assim, daí que ela fala, vejo que tu é profeta, né? Com esse assunto, com esse jeito de falar, vejo que tu é profeta. E o que acontece? Jesus fala assim, né? Jesus não se identifica, não se diz que ele é o próprio Cristo, mas ele não nega que ele é profeta. Aí na hora, ele fala assim para ela, vai lá e chama o teu marido para vir. Aí ela falou assim para ele, eu não tenho marido. Daí Jesus fala para ela, você já teve quatro e o que você tá não é seu marido. Como é que ele sabe de tudo isso? Daí o que ela pergunta? Aí ela fala para ele, vejo que és profeta. Por quê? Porque ele sabe coisa que, como é que um homem sentado no meio do poço vai saber isso dela? Gente, já pensou assim, você tem uma dor muito grande, você vai no mercado, chega no mercado, tem um homem que te pede um pão e diz sobre a sua vida? Naquela hora ela espana e ela começa, vejo que é profeta. É certo adorar a Deus nesse templo ou nesse templo? Ela já não quer perder o controle da situação, quer dar uma fugida ali da colocação dele, mas ela acha extremamente interessante ele conseguir dizer isso sobre a vida dela sem que ela nunca tivesse visto ele. Vocês estão entendendo a profundidade desse diálogo dessa mulher? Aí, o que acontece? Aí ela pergunta, onde devemos adorar? E nós temos 2 indagações. Você percebeu que na hora que ele aponta ela foge do assunto? E aí é uma coisa que a gente tem que aprender. Às vezes, tem gente que está querendo confrontar a gente. Tem gente que está querendo olhar pra gente. Tem gente que está querendo, às vezes, ajudar a gente a enxergar coisa diferente. Mas na hora que a pessoa vem e puxa um assunto, pode ser até alguém muito amado, a gente foge. Não, mas tá vendo lá? Não, mas sabe lá? Não, mas vamos ali tomar não sei o que. A gente foge porque a gente não tem coragem de olhar para os nossos problemas com amor para ser tratado. Então ela desvia o assunto. Outra coisa que eu quero que a gente perceba nisso ela teve coragem, né, de ir lá e falar, mas na hora que ele fala, tu é profeta, é melhor a gente adorar aqui ou ali. Ela não se abaixou, ela não se inclinou, mesmo ele falando que ela tinha 4 maridos, mesmo ele dizendo que ele é, né, ela foi
foi lá e assumiu e perguntou e foi. Então ela parece até um pouco petulante, se a gente for pensar. E uma coisa que é bem interessante, naquela época, se os casamentos eram desfeitos por divórcio, por adultério, desculpa, tinha um apedrejamento. Então, provavelmente, ela não teve tantos maridos por adultério, por coisa assim. Ela teve tantos maridos, talvez porque ela era chata mesmo, né? Porque ela era meio petulantezinha, não sei, não dá pra entender. Mas se fosse por adultério, né, que às vezes, ela era uma prostituta, muito provavelmente não. Porque se fosse por adultério, naquela época as mulheres eram apedrejadas até a morte. Então, provavelmente, ela era chata mesmo, né? Naquela época tinha o divórcio, qualquer coisa eles podiam se divorciar. Então, muito provavelmente, essa era a questão chave ali. Certo? Estão aí junto ainda? Quem tá aí, dá oi aí pra gente saber. Faz sentido, ó? Quem conhece de Bíblia, faz sentido que eu tô falando? Aí, o que aconteceu? Jesus fala pra ela, porque vão me encontrar, eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Não importa se é no templo X, se é no templo Y, não importa. Importa que me adorem em espírito e em verdade. Ou seja, vai chegar o tempo que a adoração não vai ser mais o lugar, mas vai ser o coração. Então Jesus já anuncia para ela isso. E ela vai e ela pergunta, diz o profeta que vai chegar o Messias, que existe um novo tempo e vai chegar o Messias. E aí a grande sacada é que eu já li esse texto um monte de vezes e nunca tinha me atentado. E ele vai lá e ele fala que Jesus eu sou o Messias. Pela primeira vez, Jesus se reconhece, se intitula o Messias para uma mulher samaritana. Tá entendendo a humildade e a gentileza de Jesus? Não importa o passado dela. Não importa que ela era uma samaritana e não importa que ela era uma mulher. Ele era o Messias para ela também. Ou talvez para ela, né? Naquele poço, num horário atípico. O que acontece? Quando os discípulos chegam Aí Jesus está ali com essa conversa com ela. Quando ele diz que ele é o Messias, mais ou menos naquele momento chegam os discípulos e eles ficam espantados. Jesus conversando com uma mulher. Essa mulher, ela sai correndo, deixa o cântaro e vai para a cidade anunciar que ela conheceu o Messias. Então ela sai, ela larga tudo, ela larga o cântaro, ela larga tudo e ela sai correndo. Para quê? Para ver o próprio Messias. Então ela larga tudo e sai correndo para anunciar que Jesus é o Messias, que ela esteve com o Messias e que é verdade. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, né, o judeu, ele é o Messias. Gente, eu fico pensando, você tá lá no poço, é seu trabalho de todo dia buscar água. Quando você descobre, você deixa cântaro, você deixa tudo, você só sai correndo para anunciar. E daí ela sai correndo, ela deixa e ela anuncia. E o que ela fala? Ele me disse tudo o que tenho feito. E muitos samaritanos creram em Jesus, tanto que Jesus passa mais 2 dias na Samaria, porque muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Gente, eu nunca tinha olhado para a mulher samaritana com a maturidade de uma mulher. Eu sempre olhei para uma mulher samaritana como uma história bíblica. E foi muito profundo eu olhar a vida da mulher samaritana. Você pode pegar os detalhes lá, enfim, né? Todos os detalhes. Porque o foco aqui não é contar a história da mulher samaritana, mas é o que a gente pode aprender com a mulher samaritana. Então eu quero te convidar agora, com esse pano de fundo, com esse cenário, com isso a gente avaliar algumas posturas dessa mulher que podem nos ajudar hoje na mulher contemporânea. Como eu falo em toda live sobre a mulher da Bíblia, por que mulheres da Bíblia? Porque foram mulheres que têm sua história registrada há mais de 2000 anos e continua fazendo sentido, porque senão elas eram tiradas dali. Então a gente tem muitas mulheres que marcaram a história, mas que no decorrer do tempo foram sendo esquecidas. Mas essas mulheres não foram esquecidas, né? Então essa mulher é a mulher samaritana. Então eu quero te dizer uma coisa. Vamos lá começar a avaliar e analisar a mulher. Provavelmente, na minha concepção bem
Com poucos dados, ela é uma mulher dominante. Ela vai, ela diz, ela resolve, ela não é de esperar. Ela é uma mulher dominante. Ela é uma mulher de ação, de atitude, ela domina. O que acontece? Não importa qual é a sua história, Jesus vai dar atenção para todos. Então, muitas vezes eu vejo gente assim, mas eu já errei tanto, mas não. Jesus não está olhando para o seu passado, Jesus olha daqui para frente, da hora que você já chega para ele para frente. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar com vocês. Ela não tinha uma história de vida belíssima, mas Jesus olhou para ela e ela foi a mulher escolhida para ele contar que ele era o Messias. Ela ouve e declara que Jesus é o Messias. Será que a gente, quando ouve a voz de Deus, reconhece que ele é nosso Cristo? Então, quando ele começou a falar, ela falou, dizem que vai vir o Messias, mas ela conhecia a história, ela sabia que vinha o Messias, e quando ele começou a falar, ela falou, nossa, faz sentido com essa história do profeta. Mas tantas vezes a gente pede, mas a gente não tem atenção para sentir Deus. Em italiano, ouvir, né? Eu te sento, eu te escuto. E aqui eu queria, para sentir Deus falando, para te sentir Deus, né? Então, às vezes a gente quer tanto um relacionamento com Deus, mas a gente não sente, a gente não escuta Deus. Outra coisa que é muito interessante é quando Jesus fala que ele vai dar água que vai jorrar, né? Ela tem essa esperança de uma nova vida, ela tem esperança de não ter que ir no poço. Provavelmente o poço não era uma situação confortável para ela, porque ela podia encontrar gente, podia ser agredida verbalmente, ou podia, enfim. O que acontece? Ela tem a esperança que Jesus pode transformar a vida dela. Ela foi humilde e sincera quando Jesus fala, ela pergunta, né? Ela não tem muito problema em perguntar, em ouvir. Então ela parece um coração muito genuíno nessa questão de perguntar, de ouvir o que Jesus tinha para falar com ela. Vamos ver aqui o que eu não quero me perder para não ficar muito longo. Outra coisa que eu achei extraordinária nessa história, que eu nunca tinha tentado, quando ela descobre que Jesus é o Messias, gente, ela deixa o cântaro e sai correndo para anunciar. Ou seja, o cântaro era o ofício dela, era a responsabilidade dela, mas ela é tomada por um sentimento, por uma paixão que ela deixa o passado. É como se eu deixo a minha responsabilidade, eu só preciso anunciar. E assim, quando a gente se achega diante de Deus, vai ter muita coisa que a gente vai ter que deixar. Vai ter muita tarefa que a gente vai ter que deixar. Vai ter muitos valores que a gente vai ter que deixar. Muito provavelmente vai ter muitos valores que você vai ter que deixar. Muitas responsabilidades para você viver o chamado que Deus tem te dado. Então ela larga o cântaro e sai correndo. Agora eu quero te perguntar outra coisa. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, ela era uma mulher casada, 4 vezes estava com o 5º marido. Mas, por causa do testemunho muitos creram no Messias. Então, eu quero dizer que o que fica claro é que o testemunho dela era mais importante do que o seu passado. E isso é real. A nossa vivência é mais importante do que ficou para trás. Então, a mulher samaritana, talvez ela não fosse a mulher mais indicada para anunciar o Messias, mas foi ela que o Messias escolheu. E muitas vezes a gente recebe um chamado, a gente sabe que Deus está falando, a gente sente, mas a gente não tem a coragem de perseguir. A gente não tem a coragem porque a gente fica preso no que a gente enxerga, preso no nosso hoje, preso na nossa vida e não consegue entender o que Deus quer fazer através da nossa vida. A mulher samaritana não ficou presa. Jesus mandou ela ir anunciar, ela foi, anunciou, chamou todo mundo e foi. Deixou o cântaro e foi. E será que a gente tem reagido assim também, que nem a mulher samaritana? Outra coisa que eu quero dizer é que muitas vezes as áreas da nossa vida, quando são confrontadas, a gente quer dar um desvio. Então, eu quero te convidar. Olha de verdade para as áreas da sua vida que precisa ser olhado. Pode ser o seu relacionamento, pode ser a sua vida de mãe, pode ser as suas emoções, pode ser que essa quarentena te colocou num buraco, você tá num mau humor, você não tá sendo mulher virtuosa, não tá sendo alicerce, não tá edificando o seu lar, você tá trazendo problema. E a gente precisa encarar essas realidades, né? A gente precisa encarar a realidade que talvez a gente não sabe gerir uma família. E essa realidade, ela dói demais. Mas eu te garanto que quando a gente encara ela de verdade, a vida muda demais.
mais. Então quero te desafiar a você botar a luz nas áreas escuras da sua vida. Põe a luz embaixo do tapete. Põe a luz embaixo do tapete. Olha que talvez você não tenha coragem de ficar 24 horas com seu marido. E cadê aquele amor? Né? Então eu quero te convidar a olhar, não fazer que nem a mulher samaritana que quis desviar o assunto, mas bota a luz no que precisa ser trabalhado. Deus quer trabalhar na sua vida, como tem trabalhado na minha. E eu quero fazer 2 perguntas para terminar. Se você estivesse na frente de Jesus, o que você perguntaria para ele? O que você perguntaria para Jesus se você encontrasse ele no poço? Será que a gente fazia uma pergunta sobre a gente? Será que a gente ia perguntar, Deus, por que isso? Mas Deus, mas Jesus, por que aquilo? Ou a gente ia querer conhecer e saber de verdade qual é o lugar de adorar e como ser mais próxima dele? Será que muitas vezes a gente não pediria para Deus, para Jesus, o anseio do nosso coração, que tantas vezes é egocêntrico? Talvez agora, nessa tumulto todo, eu perguntaria para Deus o que ele está querendo, né? O que ele vai permitir que o mundo chegue, aonde o mundo vai chegar. Mas eu quero te convidar a olhar isso com carinho. O que você perguntaria para Deus e para Jesus? Em última pergunta, aquela mulher, ela larga o cântaro, ela larga tudo e ela sai correndo para anunciar Jesus. Ela tem entusiasmo, ela tem paixão, ela descobriu, ela viu ali o que a gente estava esperando, né? E hoje no devocional das crianças ele fala assim, você já esperou muito alguma coisa? E daí as crianças falam, a gente está esperando para poder brincar com os amigos. E o ponto era outro, mas aquele povo esperava pelo Messias. Aquele povo esperava a promessa, a cumprimento da profecia que o Messias iria vir. E de repente ela, ali, no meio do poço, com toda a sua história, sozinha, tendo que buscar água 12:00 para não ser julgada, ela encontra o próprio Messias. Gente, ela não pensa, ela sai correndo para fazer o que tem que ser feito. E quando você encontra Jesus, será que você tem a mesma empolgação para sair correndo e contar ao mundo o que ele tem feito na sua vida? Ou será que você tem empolgação para sair e contar o que Deus tem agido e o que ele tem se revelado a você? Ou a gente tem guardado isso pra gente, às vezes por vergonha, ou tantas vezes por não conhecer Deus o suficiente. Então, meu desafio para você, leia lá João 4, conheça a história da mulher samaritana e se apaixone por mais uma mulher da Bíblia, porque ela é encantadora. Jesus escolheu ela, uma mulher samaritana, para se revelar ao Messias pela primeira vez. Um beijo no coração, que Deus te abençoe muito e bora fazer uma semana espetacular. Se você gostou da live, manda para suas amigas, manda para aquelas mulheres, manda para as mulheres que precisam entender que elas têm um valor muito grande, que nem a mulher samaritana. Eu quero te convidar, se não fez sentido não precisa mandar, mas se você gostou e foi abençoado, não deixa parar aqui com você. Amanhã tem live, pontos importantes na tomada de decisão. Amanhã nós vamos falar um pouquinho como facilitar a tomada de decisão nas nossas vidas, as decisões grandes e as decisões pequenas, certo? Então amanhã nesse mesmo horário, espero vocês. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!